Olá, amigos! Aqui vai o nosso abraço, a nossa alegria, sempre renovados por estarmos juntos mais uma vez. Neste novo programa, gravando este novo vídeo para todos vocês, ressaltando que o programa A Caminho da Regeneração vai ao ar na Rádio Boa Nova todo domingo às 16 horas, né? 16 horas, para quem está vendo o nosso vídeo aí, quer assistir a reprise do nosso trabalho, pode conferir também. Os outros programas gravados na Rádio Boa Nova estão na grade offline. Neles nós já estudamos todos os livros que Samuel já psicografou ou escreveu até hoje, então vale a pena conferir. Os nossos vídeos, eles estão disponíveis, além do canal YouTube da Dufo, na página de Facebook do Samuel e também da editora Dufo, ok? Participação, dúvidas de vocês podem estar encaminhando para a Rádio Boa Nova ou então para a editora que a gente vai estar respondendo. Samuel, dentro da nova proposta nossa de trabalho, nós já finalizamos aí alguns programas atrás o estudo da trilogia Regeneração e estamos retomando dando uma repaginada aí, passando pelas obras e vamos assim aos poucos trocando 2, 3 programas num livro para a gente poder pelo menos esgotar o conteúdo de um capítulo, para a gente poder contemplar as outras obras também. E hoje nós vamos estar estudando um livro de mensagens, Regeneração, em harmonia com o Pai. Samuel, como é que foi o trabalho desse livro, de psicografia desse livro? Esse livro foi toda a psicografia que eu tive durante toda a minha vida, né, quando eu comecei a psicografar, e a gente foi guardando as mensagens, e quando a gente publicou o A Verdade Além das Aparências do Universo Interior, você me perguntou se tinha outros livros, aí eu falei assim, ó, livro meu não tem não, mas eu tenho livros mediúnicos. Foi onde eu passei esse material e você fez uma triagem, e depois dessa triagem você falou que gostou, a gente foi fazer uma avaliação do conteúdo da mensagem, 80% dela falava de regeneração. É verdade. Né? Então, nós foi onde, inspiradamente, nós criamos o nome Regeneração em Harmonia com o Pai e onde nós publicamos a primeira obra mediúnica de diversos espíritos. Alguns deram nomes, outros não deram nomes. Espíritos né? diversos, então, estão aqui contribuindo com essa obra, não é isso? Essa obra ela é muito antiga, tem mensagem, por exemplo, de Emmanuel, mas Emmanuel já não desencarnou não. Na época, Antes? bem... Mais de 20 anos, então. Os trabalhos mediúnicos, né? Samuel, a gente poderia dizer, talvez, assim, que ao longo desses anos, de certa forma, ao abordar essas mensagens sobre regeneração, a espiritualidade foi te preparando mentalmente para você poder assimilar o conteúdo do tema, não é isso? Isso mesmo. Provavelmente o nosso compromisso é com regeneração e autoconhecimento. Então, todo esse trabalho de preparo foi feito ao longo da minha vida e que hoje vem consolidando com essas obras, dando possibilidades para os raciocínios, né, para o conteúdo das obras em si surgirem. Tanto a minha obra pessoal, que é o Futuro Espiritual, A Verdade Além das Aparências, e todas as obras mediúnicas que têm, assim, todo um trabalho pré-elaborado pela espiritualidade. Muito bem. Salientando também que para o futuro aí, o Samuel já tem alguns conteúdos a nível de estudo do Evangelho, da mediunidade. Para o futuro estaremos contemplando os nossos leitores aí com esse conteúdo também. Samuel, eu queria iniciar o nosso trabalho de hoje lendo e abrindo para comentário a introdução do Espírito Ismael, que está nessa obra aqui. Mas antes da gente ver o conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Ismael. Ismael é um dos coordenadores, né, do planeta Terra que subdividem as responsabilidades com Jesus. Né? E ele é o governador do nosso Brasil, né, espiritualmente falando. Se nós temos um presidente que nos representa a cada 4 anos, né, o Ismael ele é um presidente mais vitalício. Não sei quando se faz essas trocas de governadores de nações, né, mas provavelmente isso também tem um período de transição e de trocas, né, porque não só de países, como também até do próprio planeta, sabemos que Jesus está perto de entregar a responsabilidade do planeta Terra para outro espírito, né? Que não pode ser o Ismael, pode ser um desses que já ensaiaram um trabalho já mais coletivo, né? E aí foi assim que Ismael representa para nós um espírito que é responsável pelo processo espiritual do Brasil. Interessante a gente notar que por volta de 1300 aproximadamente, Jesus faz uma visita na Palestina com uma comitiva de espíritos que o assessoram aqui na governança da terra.
querendo saber como estava o evangelho dele florescendo naquelas terras pelas quais ele tinha vivido algumas experiências e ele não encontrou os frutos do seu trabalho. E pergunta para Ismael, naquela época, aonde que ficava na face da terra aquele pedaço de continente da onde se via no céu o símbolo da redenção humana, fazendo referência ao Cruzeiro do Sul. Então, nesse momento, Ismael, Jesus e a comitiva toda dele, e Eliu, que estava com a gente, aliás, estava com eles lá, né, com a gente, está conosco lá na obra. Nós que ficamos com eles, na obra. Viajamos com eles na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mediunidade do Chico, né? Autoria espiritual de Humberto de Campos, e vemos que eles vieram andar aqui nas terras brasileiras. Quer dizer, pela primeira vez a gente escuta, através de Eliu e Ismael, a referência de nomes desses co-criadores que são os responsáveis pela humanidade terrena, sendo que Ismael, então, ele toma sobre si a responsabilidade de ajudar a conduzir os destinos do povo brasileiro. Isso mesmo, então, os espíritos vinculados ao Brasil. Isso aí. E como está até hoje, né? A gente tem notícias nas reuniões mediúnicas, nas mensagens publicadas no movimento espírita, que ele continua na linha de frente até hoje. Então vamos lá. Ele nos diz o seguinte: nos dias em que a Terra passa por transformações fundamentais, ampliando suas condições na direção de se tornar um mundo regenerado, é necessário desenvolvermos uma harmonia inabalável para aproveitar as lições que esses dias nos proporcionam por meio de nossas decisões e nossas escolhas, definindo se teremos direito de permanecer no planeta na condição de trabalhadores da última hora. Em nossa programação reencarnatória, nos comprometemos a assumir este trabalho. Vamos dar uma paradinha aqui? Falar sobre o compromisso assumido por Ismael e os trabalhadores da última hora e as nossas escolhas, definindo quem fica e quem não fica. Isso mesmo. Como é um período de transição planetária, muitos de nós, isso é até relatado na obra Futuro Espiritual da Terra, que futuramente nós vamos estar falando dela aqui também, né, daqui a algumas semanas, e de que foi convidado uma leva de espíritos das colônias espirituais para viverem um momento de transição, que é esse momento que nós estamos vivendo. Então, quem está vivendo isso aqui no planeta Terra, a maioria optou por estar aqui numa tentativa de uma vivência mais harmônica, mais equilibrada. Aqui você fala na Terra, no Brasil, ou na qualquer Terra lugar da e no Terra? Brasil, em qualquer lugar da Terra. Esse período, ele é de limpeza, então tem vários espíritos oriundos do processo reencarnatório por necessidade de desenvolvimento, mas existe aqueles espíritos que falaram assim: nós já aprontamos muito, já fizemos muita coisa, estamos começando a crescer espiritualmente, então a nossa oportunidade de dar um recado vai ser nesse período mais perturbador, para que nós tenhamos uma postura diferente do que aquele que não está tão preparado assim, para que a gente possa mostrar para as pessoas que isso é transição, que precisamos evidenciar a ética, que precisamos evidenciar valores morais, e é a oportunidade que todos nós temos de dar um recado mais vivo, retratando mesmo, significando mesmo, o mesmo recado que os discípulos e aqueles companheiros que seguiram Jesus naquela época têm o mesmo valor de qualidade. Só que agora não tem âmbito mais de um grupo circunscrito. Regional lá, isso, local. Todos nós estamos sendo convidados a ser os trabalhadores da última hora, dando um recado espiritual, dando um recado de comportamento para esses momentos de crise, para esses momentos de transformação. Essa questão da última hora, então, ela está relacionada com o final do período de provas e expiações e o início da regeneração. Seria essa última hora, seria isso? Os últimos resquícios de prova e expiação com uma fundamentação prática e real do mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração já vem sendo influenciado do mundo de provas e expiações. É como se um estivesse saindo e o outro chegando. Só que agora nós estamos no ápice dessa troca, que é uma transição de valores. O mundo de prova e expiação deixará de ter alguma característica para uma estrutura puramente de regeneração. E ocupando o espaço. Ocupando o espaço. Samuel, aqui fala
de nossas decisões e escolhas definindo se teremos o direito de permanecer no planeta. Como é que é isso? Porque como nós somos os agentes perturbadores do planeta, então nós estamos num momento muito singular, porque, por exemplo, a corrupção está aí. Todos nós podemos ser sujeitos à corrupção. Alguém pode chegar para nós e falar assim, olha, 50 milhões. Então é uma escolha que pode nos direcionar a sair do planeta ou a ficar no planeta. Santa Mãe de Deus. Então, nós estamos passando por uma fase exatamente grande. Nesses aspectos. Um desafio grande. E nós pedimos passar por isso, porque eu tenho que ser tentado. Para mim continuar no planeta, eu tenho que vencer as minhas predisposições mais perturbadas. Tem que passar pela tentação. Não quer dizer que algumas dificuldades nós vamos ter nesse processo de ao transição. longo de muitos anos ainda. Mas alguns erros, algumas atitudes são muito comprometedoras. Não só compromete uma escolha pessoal, como o efeito, por exemplo, disso afeta uma coletividade. Uma pessoa que, por exemplo, embarca aí R$1 milhão, o que representaria R$1 milhão na saúde? O que representaria R$1 milhão na educação, na alimentação, na higiene? Então, eu estou usurpando benefícios de muitos. E básicos, né? Isso, e básicos. Isso. Estou tirando da onde faz falta. Aqui está definido se eu continuo ou não no planeta. Por São isso, todo mundo tem que ficar muito esperto, porque as propostas vêm. Tá, mas ô Samuel, falando de mim mesma, ninguém nunca me ofereceu uma grana preta dessa aí não. Isso mesmo, numa dessas nós somos... Então, isso aí dá pra gente ver que é teste grande. Isso. Mas e os microtestes? As microescolhas, elas estão nesse âmbito de fica ou não fica? Não, ou já é uma coisa mais assim amena? Estão no âmbito de mostrar as necessidades do que nós precisamos mudar. Do tipo, perdoo quem me ofendeu ou não perdoo? Atendo aquele cliente ali com desconto para tirar ele do outro? Coisas miúdas assim, contam? Elas mostram, fica ou não fica? Elas mostram que eu preciso ser trabalhado. Mas não define essa permanência ou saída, não. Até porque vai chegar uma hora que eu vou chegar no plano espiritual e o espiritual vai falar assim, olha, você precisa mudar isso. Para você continuar no planeta, esses elementos não podem mais ser credencial da sua vida. Entendi. Né? Já é diferente de uma atitude em que você realmente prejudica. Um assassinato, né? Assim, uma viciação, tráfico, essas coisas. Uma iniciação de menores para prostituição, aí representam realmente uma atitude inaceitável. Isso, que não cabe mais a espíritos com sensibilidade dentro do planeta. Agora, o resto é um trabalho que tem que ser feito, tanto é que no mundo de regeneração ainda teremos nossos erros a serem trabalhados. A diferença é que quando sai as trevas, que é a carga de desequilíbrio muito grande, as trevas saindo do planeta, a influência das trevas nos erros é uma coisa. A influência das não-trevas e todo um processo educativo em cima do erro é outra. É outra coisa. A predisposição para o acerto é maior. Muito maior. Samuel, nós num programa anterior aí respondemos uma dúvida do ouvinte da Boa Nova, em que ele, olhando o caos que existe não só na sociedade brasileira, mas falando na nossa sociedade brasileira e também no mundo, ele duvida que a gente já esteja em processo de regeneração. Não duvida, não. Eu acho que ele, assim, quer acreditar, mas não tem muitos motivos para acreditar. Eu queria que você abordasse isso aqui pra gente. Se nós olharmos a história da humanidade, a barbárie, o desprezo familiar, o contexto de relacionamentos humanos era muito pesado no passado, mostrava uma primitividade no mundo. Hoje não, hoje o afeto é muito grande, o respeito recíproco é muito grande. Existe a evidência do mal? Existe. Mas existe também uma evidência muito grande do bem. Então está bem mais aprimorado do que já esteve. O bem é muito maior do que o mal. A predisposição de sair para cometer um crime, na maioria das pessoas, não é essa. As pessoas saem de manhã para trabalhar, as pessoas saem para defender o seu pão de cada dia, as pessoas pensam em educar os filhos, as pessoas pensam em fazer algo em benefício das pessoas. Faz mais presentes. 80% das pessoas, mesmo as mais rústicas, se você acontece um acidente aqui, todos se predispõem a ajudar. Pouquíssimos. Mesmo até um cara mau, conforme a circunstância, se passa um atropelamento ali, ele vai socorrer, porque ele vai atender uma perspectiva boa.
Isso é uma evidência muito clara de regeneração. Agora, olhando para o planeta Terra, você olha para os países mais desenvolvidos, a regeneração, tecnicamente falando, já está vento e pouco. No Brasil, sim. não, porque ainda, mesmo assim, hoje você olha para a maioria dos estados brasileiros, há muita riqueza, há muito desenvolvimento, o que evidencia a tecnologia, o desenvolvimento de um planeta regenerado, tecnicamente falando. Ah, tem lugares que falta tudo? Tem, mas são poucos os lugares. Hoje você fala assim, então você vai lá, o menino está comendo palma, na onde? Lá no Cafundó do Juda, lá na onde realmente os recursos não chegaram ainda. Mas é muito poucos lugares hoje que são assim. A evidência de maior desenvolvimento é maior do que a evidência de maior necessidade. E a importância dessa consciência nossa, né, de saber qual que é o nosso papel nessas diferenças todas com as quais nós estamos lidando, né, Samuel? E como nós estamos em transição, a evidência do mal, por necessidade transformadora, ela aparece mais. Porque é isso que precisa mudar. Então, o que vai falar mais alto é o que precisa mudar coletivamente. O preconceito generalizado, ou as diferenças que é alimentada. Por que isso tudo é noticiado? Né? Porque é isso que precisa mudar. Então, é como se falasse assim, em época de transição, vamos levantar o mais necessitado para os homens. A ética, a moral e o bem. Isso. Por isso que as escolhas e decisões estão conduzindo a quem fica ou quem não fica, né? Isso mesmo. Vamos adiante aqui, Samuel. Para os espíritos de todas as hierarquias, poder servir de exemplo e de testemunho em nome de Jesus é um grande privilégio, acrescido do sentimento de gratidão por seu amor profundo, aproveitando esta oportunidade ímpar de realizar uma missão como essa. Aí ele já está falando do compromisso que ele assumiu. Isso, porque se Jesus pediu para nós assumirmos, é uma gratidão nossa, quando nós estamos no plano espiritual, as benesses que recebemos, falar assim, não, em nome dele eu vou nascer e vou lutar ali. A maioria de nós teve essa ideia. É lógico que nascer com essa ideia, Tem que colocar ele em prática. depois de estar aqui é outra coisa. Mas muitos de nós hoje já estão mais assentados, né? Paramos de reclamar menos, observamos que está tudo assim meio perturbado, mas nós estamos mantendo um padrão ali, ó, os trabalhos cotidianos, o desenvolvimento espiritual do planeta, as tarefas, elas continuam com o mesmo ritmo, com a mesma pegada, não para não. Vamos em frente, então vamos lá. A Terra do Amanhã nos agradecerá o empenho e a dedicação que tivermos neste trabalho redentor em prol das criaturas humanas. Os ciclos de crescimento do planeta atestam a competência do trabalho organizado pelos Cristos planetários, em que a matemática da evolução se concretiza rumo à evolução. Vamos dar uma paradinha aqui? Na época eu lembro que quando nós publicamos esse livro, né, Regeneração e Harmonia com o Pai, esses Cristos planetários aqui, nós recebemos muitas perguntas sobre eles. Uhum. Vou ler de novo a frase para você falar sobre esses ciclos para a gente, Samuel. Os ciclos de crescimento do planeta atestam a competência do trabalho organizado pelos Cristos planetários, em que a matemática da evolução se concretiza rumo à elevação. Então quer dizer que tudo é programado. Existe um ciclo de evoluções no mundo primitivo, no mundo de prova e expiação. Porque finais de tempos é o quê? Finais desses períodos. Então eles sabem que esse tipo de experiência leva a essa, esse tipo de experiência leva a essa, esse tipo de experiência leva a essa. São ciclos de transformações. Então, tudo é muito organizado. Nós não vemos a coisa. Mas vamos dizer assim, um país, por exemplo, como a China ou o Japão, por exemplo, que se dedicaram ao desenvolvimento cultural e um desenvolvimento do estudo para os seus patriotas, sim. Hoje eles planejaram e hoje eles veem o efeito disso. É como se fosse uma organização para assim, vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar nesse patamar. Da mesma forma, a nível de âmbito planetário. Os espíritos sabem, eles sabem que nós vamos chegar num patamar de conquista, tudo é programado. Agora, tem elementos que não podem continuar, tem elementos que vão ficar, isso tudo está dentro da logística, fundamentado por eles. Esses Cristos planetários, quem são, Samuel? São os espíritos responsáveis pela evolução planetária. Jesus é o
líder espiritual do planeta Terra. Ele é Ele o conta Cristo. com um time aí. Isso. Então esses Cristos também planetários é esse time que trabalha lá com Os Jesus. Cristo planetário é Jesus, que é da Terra, o Cristo de Marte, o Cristo de Júpiter. Ah, sim. Eles planejam e sabem como que a coisa vai. Os executores são suas mãos, são seus espíritos elevados que ajudam a executar o plano, que ajudam o Ismael, por exemplo, é um dos executores. Ah, tá, Samuel, agora eu prestei atenção num detalhe do texto. Os ciclos de crescimento dos planetas. Isso. Quer dizer aqui que ele está se referindo aos outros orbes do sistema solar. Isso, porque Por isso que são os cristos planetários do nada nosso é sistema lei, solar. nada é acaso. A Terra não está aqui Não, isoladinho no não. seu canto, não. Não, está cumprindo. Jesus está lá na tá conferência com os demais. Está cumprindo o dever que o planeta oferece. O planeta ele oferece um estágio de evolução para determinados espíritos. Agora ela vai crescer, vai oferecer outro estágio para espíritos mais amadurecidos. Por quais ciclos a Terra já passou, Samuel? Para o mundo de primitivo e o de prova e expiação está se fechando. Para entrar no ciclo de regeneração, que é um ciclo mais transitório, porque o objetivo do mundo de regeneração é sair de um padrão material de planeta para um padrão espiritual de planeta. Quando você atinge o padrão espiritual de planeta, nós temos os ciclos espirituais de planeta, que são dois, que é o mundo de todo e o celeste. Celeste perfeito. Isso, então, aí, da mesma forma que nós tivemos um parâmetro mais ou menos generalizado, Dois de mais dois materiais, primitivos, temos mais dois espirituais. O mundo de a regeneração faz o quê? Faz um preparo. Então nós vamos ser preparados para viver mundos espiritualizados. Então já está no terceiro ciclo. O primeiro preparo disso é teórico, é a religião, a fé, o estudo religioso. Então vem de teórico. Aí agora é a parte mais prática, sentida. Então a parte sentida nos favorece a desenvolver uma amplitude de mundos espirituais. Quando você entra nesse estágio de evolução, você se abre para o infinito de outros planetas, que só estão esperando a Terra chegar nesse nível e falar assim, ó, pode vir. Como é que é? Então quando você chega... Nós estamos só com 3 minutos de programa, certo. Então vamos lá, explica quando o planeta aqui. então atinge um patamar de espiritualidade, ele se amplia para contatos com mundos espiritualizados. Então aí você não fica mais circunscrito só a um planeta. Você começa a ter uma dinâmica de viagens interplanetárias. Aí o nosso âmbito de aprendizado ele é muito infinitamente amplo. É por isso que está aqui na continuidade. Uma nova jornada se abre para este mundo que em sua história tem sido marcado por muitas dores e guerras, mas também por muitos atos de heroísmo e exemplos edificantes. A partir de agora, características inovadoras marcarão os fatos e acontecimentos para que ele seja visto na condição de planeta redimido. Samuel, antes da gente gravar o programa, você tinha comentado que respondeu a um leitor sobre uma dúvida de contatos, né, com seres de outros orbes. Nós não vamos ter condição de terminar a introdução de Ismael nesse programa. Quero te propor que a gente continue mais um programa com essa obra para a gente contemplar todo o conteúdo da abertura de Ismael. Mas como é que é essa questão aí que você falou que os outros orbes se abrem para a Terra? É para um contato mesmo, assim, tete a tete? Tete a tete. Então, essas especulações, essas imagens que já vê as luzinhas aí, os OVNIs. Os OVNIs. Nós estamos no ápice de acontecer uma intervenção, até porque tem que crescer. Né? A gente fala de extraterrestre, o primeiro extraterrestre que nós temos a clareza de que estiveram aqui é os capelinos. E deixaram a marca deles aí. Então tem gente que fala assim, as pirâmides são de extraterrestres. São lá de Capela. Né? Assim são os primeiros extraterrestres que deram um impulso evolutivo para o planeta. Agora eles vão vir não mais com obscuridade, né? Agora eles vão vir com um aspecto de abertura, para que nós também somos extraterrestres para eles, nós também possamos ter uma ligação mais ampla dentro do universo. Né? Pois é, isso assim mostrando que a barreira que nós construímos em torno da nossa existência não tem razão de existir, nem a nível de nacionalidade, nem de orbe, né, senhor? Eu fico imaginando os homens primitivos, ou até umas primeiras civilizações, que não sabiam que no outro continente existia um grupo. O problema é que na nossa primitividade, quando você chega no outro continente, você quer dominar o outro continente, quer
destruir os outros companheiros. Mas para o âmbito interplanetário, esse tipo de ação não é benéfica e a espiritualidade não deixa. Na hora que nós tivermos maturidade, a gente chega lá. Isso, no dia que quando nós formos compreendemos que os ETs, existem ETs igual a gente, mas existem ETs muito mais elevados que a gente. Para nós termos esse acesso, precisa de ter fraternidade, eu preciso aceitá-lo como irmão. É isso aí, gente. Nosso tempo acabou. Não é isso, Samuel? Semana que vem a gente continua com o livro Regeneração e Harmonia com o Pai. Muito bem, desejando muita paz no coração. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.